intervenções acontecem e precisam acontecer de forma individual. Mas, de uma maneira geral, a gente tem, assim, algumas questões que para a gente poder entrar no autismo, que são, eles têm uma memória visual, uma questão de imagens que normalmente funciona bem, bem mesmo, né? Então, a gente vai falar aí também sobre essa questão da parte visual, com estratégias e várias questões que facilitam um pouco para que eles tenham um melhor entendimento e para que a gente consiga ir evoluindo, tá? E também a questão do hiperfoco. Normalmente, essa questão, né, de comportamentos restritos e repetitivos, eles normalmente têm um interesse maior por determinado assunto, né? Então, um hiperfoco naquele assunto. E isso aí é um gancho bem legal para a gente conseguir chegar neles, né? E a partir daí a gente conseguir ir trabalhando com outras questões, né? A partir desse hiperfoco, para que a gente vá conseguindo ter mais contato, para que a gente vá conseguindo ganhando a confiança, na verdade, né? Estabelecendo uma relação com essa pessoa, para que depois a gente possa entrar com intervenções a partir desse hiperfoco e ir mudando, né, o foco aos poucos e trabalhando toda essa questão de flexibilidade, tá? A gente tem um estudioso chamado Baron Cohen. Ele é ótimo, quem quiser procurar aí para ler os trabalhos dele, ele tem uma pesquisa muito legal. E ele coloca muito a questão de que o autista, ele parece ser um ser mais sistematizador, né? Então, por ele ser assim muito sistemático, de sistematizar as coisas, ele trabalha, ele tem essa dificuldade de conseguir deixar as coisas sem acabar. Ele precisa terminar uma coisa para depois mudar essa coisa. Ele tem dificuldade de mudanças justamente por ter esse pensamento mais sistematizador, tá? E uma outra característica bem importante é que realmente, como eles têm bastante dificuldade, né, como a gente falou de processamento, da questão simbólica, né? Então, eles têm bastante dificuldade em relação a metáforas e a figuras de linguagem. Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter bastante com eles, né? Que é essa questão da linguagem e das figuras de linguagem. Então, se você disser, por exemplo, para uma criança com autismo que agora a gente vai ter que voar até tal lugar, né? A gente vai ter que voar até a escola. Ele entende que a gente vai bater as asas e vai voar, né? Claro que eles vão aprendendo isso com o tempo, a gente vai explicando, a gente vai trabalhando, né? Mas eles têm essa dificuldade, o pensamento deles é muito literal, é muito concreto, né? Isso acontece com umas crianças, as crianças têm essa questão, né? Muito de imaginar isso, né? A gente diz, teu pai tá preso no trânsito, elas imaginam o pai dentro de uma gaiolinha no meio dos carros, mas o indivíduo com autista tem um pouco mais de dificuldade nessa questão, em função da simbolização mesmo, né? Então, para ele, essas questões são um pouquinho mais difíceis. Mas a gente tem como trabalhar tudo e aquilo que eu sempre falo é que a gente consegue, todos podem evoluir, né? E todos podem evoluir e ir além dentro das suas capacidades. A gente nunca é hoje o que a gente foi ontem. A gente sempre hoje é diferente do que a gente foi ontem e queremos sempre que seja para melhor, né? A minha comparação é sempre minha comigo mesma e não minha com outra pessoa. Para encerrar, que eu sei que eu tô falando mega tempão aqui com vocês, eu queria colocar um pouquinho sobre as causas do autismo, né? Então já se falou muito sobre muitas questões assim sobre causas e
E a gente. E muitas já caíram por terra, ainda bem, né? Digamos assim, bem antigamente a gente teve toda uma questão de que isso podia ser que a mãe era culpada, que a mãe, né, tinha a teoria lá da mãe geladeira, que essa mãe, que as mães eram frias e por isso que as crianças se tornavam assim distantes. Essa teoria caiu por terra há muito tempo, né, por muitas, enfim, por não ter fundamento, né? Na época eram hipóteses, enfim. E hoje a gente continua com uma série de hipóteses, porque na verdade não se descobriu ainda, né, a causa do autismo, mas a gente tem hoje uma questão que grande parte, né, dessas causas elas têm origem genética, né, e uma grande parte de origem genética, e a gente tem também alguns fatores ambientais. E aqui, quando a gente fala de fatores ambientais, a gente não está falando de fatores pós-nascimento, tipo, depois que a criança nasceu, aconteceu tal coisa, e daí por isso ela se tornou autista. Não. Né? São alguns fatores ambientais ainda intrauterinos, né, que vem sendo estudado, mas nada ainda assim confirmado. Mas essa questão da parte genética, tá? Tem muitos estudos falando sobre, muitos pesquisadores estudando sobre isso. A gente tem alguns pesquisadores aqui no Brasil fazendo pesquisas fantásticas sobre isso, tá? E se estuda então essa questão de que ele tem uma origem genética. Uma outra característica que a gente tem do autismo, na verdade é uma estatística, né? Não chega a ser uma característica, é uma estatística que normalmente o autismo ele tem uma predominância maior nos meninos do que nas meninas. E isso se deve, em função de alguns estudos genéticos, né, nos colocam que isso se deve a teoria do copo, né? Então, assim, tem as modificações genéticas e a gente imagina lá um copo e os genes, né, essas modificações genéticas vão caindo ali dentro daquele copo. O copo do menino, ele é menor do que o copo da menina, digamos assim, né? Então, caem alguns genes modificados dentro do copo do menino e, digamos que, imaginem aí, bolinhas de tênis, tá? E uma bola maior do que uma bola de tênis, né? Então, uma bola de ping-pong e uma bola de tênis. Então, estão caindo bolinhas de ping-pong, daqui a pouco cai uma bola de tênis, que é uma modificação genética, daqui a pouco cai uma outra, e já encheu o copo do menino. Então, já ultrapassou o limite do copo, né? E essa pessoa, essa criança, já começa a apresentar, então, os sintomas do transtorno. Na menina, o copo é maior. Então, ela tem uma tolerância maior para receber as bolinhas de tênis em vez das bolinhas de ping-pong, né? E não apresentar. Não apresentar os sintomas, né? Não desenvolver, né? Isso porque o copo dela é maior, cabe mais. Então, isso talvez explique um pouquinho porque normalmente quando as meninas são diagnosticadas, e a gente tem muita menina diagnosticada, tá? A gente não tô querendo dizer que a menina não tem, não, menina tem muita menina. Também, mas a estatística, né, a prevalência é maior de meninos do que de meninas. E elas, normalmente, tá, gente, não é regra, elas apresentam um pouquinho mais, normalmente elas têm, então, um grau um pouco mais severo, né, um pouquinho, não tô dizendo que todas são severas, tá, gente? Tem muita gente que é grau, que é nível leve, moderado, tá? Mas elas podem, porque talvez essa teoria explique um pouquinho, porque elas têm mais genes modificados dentro do copo, já que o copo é maior, tá? Então, mas a gente tem aí, gente, quem tiver interessado em ler essas pesquisas genéticas, entra lá na Tismo, é muito bacana, tá? Tô fazendo um merchan aqui deles. É muito bacana o trabalho que eles têm, os estudos que eles fazem e o que eles apresentam, eles são
Um